perca suas ilusões. A procrastinação é outra barreira comum na trajetória do pensamento à realidade. Dr. Pires explicou que, na verdade, existem vários tipos de procrastinação: entusiasmo, evasão e indecisão. E cada uma pode ser útil ou prejudicial. Os procrastinadores do entusiasmo esperam até o último minuto para fazer as coisas porque gostam da correria de última hora. Isso pode ajudá-lo quando você precisa de pressão, mas pode prejudicá-lo a longo prazo. Você está basicamente obtendo um elevado estresse e, embora você possa gostar, seu coração e cérebro não aguentam tanto. Os procrastinadores de evasão evitam a tarefa em questão, porque não aguentam fazê-la. Isso pode ser bom se eles realmente não precisarem fazer, mas se a fizerem, torna-se problemático. Se você tem que ter uma conversa difícil com seu cônjuge, por exemplo, adiar isso só pode piorar as coisas. Já os procrastinadores indecisos não conseguem descobrir o caminho a seguir para uma ação. Então eles simplesmente não decidem, pensando que, ao não decidir, talvez nunca tenham que agir. Isso pode ajudar se você não tiver que decidir. Mas se você tiver alguém em um relacionamento de longo prazo que hesita infinitamente a decisão de se casar, por exemplo, corre o risco de terminar sozinho. Para ajudar a reduzir a distância entre um pensamento e sua manifestação, você deve saber qual tipo de procrastinação está no seu caminho e encontrar uma maneira diferente de obter o benefício que você experimenta ao procrastinar. Se você é um procrastinador do entusiasmo, encontre uma maneira menos prejudicial de obter o êxtase, com a meditação. Em essência, você deve substituir o que ativa o centro de recompensas do cérebro para que a recompensa da procrastinação seja vencida. Subjacentes a todos esses diferentes tipos de procrastinação estão o que o doutor chama de nossas estimadas ilusões. Uma delas, talvez a mais perigosa, é o perfeccionismo. As pessoas veem o perfeccionismo como um padrão de ouro dos campeões. O segredo por trás de todas as conquistas superiores não é, na verdade, ele acredita que o perfeccionismo pode realmente atrasar o cérebro. Um exemplo extremo é do transtorno obsessivo compulsivo, TOC, em que as pessoas ficam presas em suas obsessões e não conseguem prosseguir, até estarem 100% seguras. No entanto, mesmo o perfeccionismo leve pode inibir seriamente o crescimento e o sucesso. Se houvesse uma coisa que eu pediria para as pessoas perderem para permitir que os pensamentos se tornassem as coisas que são, diz o doutor, seria o perfeccionismo.
Nós realmente precisamos entender mais profundamente que os campeões e as pessoas bem-sucedidas são assim porque não estão presos em seu perfeccionismo. Além de ser ótimo, eles também se recuperam mais rapidamente. Se você é alguém que sai do trilho ao tentar perder peso, então você pode parar de tentar completamente, em vez de acabar com seu objetivo ou mudá-lo. Se você falhar ao alcançar seu objetivo, redirecione. A recuperação envolve aprender rápido, perdoar a si mesmo e seguir em frente. Se você quer que seus pensamentos se tornem realidade, concentre-se em aprender a arte da recuperação. É tão importante quanto excelente. O perfeccionismo é uma ilusão que o atrasará e impedirá que você alcance seu objetivo. Quando você se perceber sendo perfeccionista, pergunte-se se você está usando tempo suficiente na prática da recuperação. O fator medo. Por mais de 17 anos, Dr. Pili estudou o medo no cérebro. Ele também viu centenas de pessoas para que o medo tem sido um sério obstáculo para a realização e a felicidade. As pessoas pensam que é tudo controle do pensamento, e não é. O fato é que, se estamos estressados e com medo, nossos pensamentos estarão fora do nosso controle e nunca se tornarão realidade. O estresse refere-se ao distúrbio da atividade cerebral coordenada que ocorre quando, por exemplo, você teve uma briga com seu cônjuge, ou abriu sua caixa de entrada e deu de cara com pedidos e demandas impossíveis. As pessoas com quem isso acontece frequentemente fazem um acordo oculto com elas mesmas de que seu objetivo é simplesmente superar o dia. Elas até se convencem de que não têm pensamentos sobre o sucesso ou, se o têm, não têm interesse que esses pensamentos se tornem realidade. Se você tem esse estresse então, tem que passar por uma avaliação de desempenho, ou visitar seus sogros, ou encontrar amigos em um restaurante enquanto estiver em uma dieta. Nenhuma redefinição ou reorientação o levará ao seu objetivo. De fato, tentar controlar seus pensamentos só piora as coisas. Então, o que você faz? Uma opção eficaz é praticar o que os cientistas chamam de introspecção emocional e o que os médicos chamam de atenção plena. Simplificando, isso envolve colocar sua atenção em sua respiração e permitir que seus pensamentos sejam apenas a eletricidade que são, sem atribuir significado a eles. Faça isso por 20 minutos, 2 vezes ao dia, e você poderá realmente mudar a maneira como os neurônios conversam uns com os outros em seu cérebro, tornando-o muito mais propenso a cooperar na conversão de seus pensamentos em realidade. Outra opção é enfrentar o estresse. A chave aqui é transformar sua sensação de estresse de algo vago, esmagador e assustador em algo concreto e controlável. Perceba exatamente o que está estressando você. Escreva cada item em um papel, até que esvazie sua cabeça e não consiga pensar em nada mais. Pegue 1 ou 2 dessas coisas, se puder, então tente controlar seus pensamentos, redefinindo ou reorientando. Uma vez que você o fizer, seus pensamentos poderão ser controlados o suficiente para reduzir sua ansiedade e reduzir a ativação em sua amígdala, ou centro de ansiedade do cérebro,
e então se tornarão realidade. Você também precisa ter certeza de que está articulando seus pensamentos de forma a possibilitar que o seu cérebro atue sobre eles. Como diz o doutor, precisamos pensar nos pensamentos como blocos de construção. Eles precisam ser de forma e tamanho certos, para que possamos transformá-los no que queremos. Ele continua explicando que um pensamento, quando ocorre no início, é realmente uma intenção, e que existem dois tipos de intenções no cérebro: intenções de objetivo e intenções de execução. Intenções de objetivo são amplas. Eu quero perder peso, ou eu quero ficar rico. Estes são excelentes pontos de partida, mas muitas vezes são muito grandes ou inespecíficos para que o cérebro faça qualquer coisa com eles. Você deve convertê-los em intenções de execução para que o seu cérebro os transforme em realidade. Em vez de uma intenção geral de perder peso, por exemplo, enquadre o pensamento em termos específicos e direcionados como: quero perder 2,5 kg este mês, indo à academia na segunda e sexta-feira, todas as semanas, às 8 da manhã. Quando você surge com pensamentos como este, eles se tornam incríveis blocos de construção para os seus objetivos, e o cérebro se torna muito mais cooperativo. Muitos estudos já comprovaram que as intenções de execução são superiores às intenções de objetivo, aumentando as chances de os pensamentos se tornarem realidade, especialmente se você fala sério e não apenas diz. Uma forma de dar mais força às suas intenções é transferir os pensamentos de uma lista de tarefas para o seu calendário, com um lembrete. O cérebro tem muito que fazer em qualquer dia. Ajudando desta forma realmente fará com que ele lhe atenda e queira ajudá-lo a atingir seus objetivos. Se você achar que, apesar de todos os seus esforços, seus pensamentos ainda não estão fazendo progresso, pode ser que a sua mente tenha obtido exatamente o hábito oposto, presa em um circuito que a mantém em uma rotina de não realização. Um renomado estudo realizado há muitos anos ilustra esse fenômeno. Nele, um grupo de psicólogos se reuniu para observar o comportamento de crianças e notou algo estranho. Quando as crianças estavam em seus berços, elas brincavam com seus brinquedos e depois os jogavam. Elas começavam a chorar. Suas mães recuperavam o brinquedo e devolviam a elas. Elas batiam palmas e ficavam felizes. Então suas mães se viravam e elas jogavam o brinquedo novamente. Os pesquisadores denominaram esse tipo de comportamento como compulsão de retenção. Ele é exercido em todos os tipos de cenários. Existem mesmo algumas evidências que sugerem que estamos programados para isso. Quando ficamos presos em um circuito de decepção, simplesmente tentamos nos tornar cada vez melhores com a decepção em vez de saltar para o circuito de realização.
Um mecanismo-chave para quebrar esse ciclo é fazer girar a lanterna do sistema de atenção do seu cérebro de sobreviver para prosperar. Isso, de acordo com o doutor, leva à ciência da possibilidade, que é a sua teoria básica, baseada em anos de pesquisa do cérebro e observação da maneira como as pessoas se comportam nos níveis mais profundos. Ao converter os pensamentos em realidade, ele diz: você deve pensar em termos de possibilidade e não de probabilidade. Como as exceções o fizeram, não que a maioria das pessoas experimentou. Como as pessoas de inteligência média acabam carreiras de grande sucesso. Como as pessoas que vêm da mais baixa pobreza tornam-se ricas e financeiramente livres. Essas são as perguntas certas a se fazer. Dizendo: como posso fazer isso quando eu tenho essas adversidades? Provavelmente irá fazer seu cérebro bloquear e procurar consolar você. Na verdade, é possível que você nunca tente o suficiente porque tem medo de falhar. Essa falta de esforço é chamada de autoimpedimento. E quase todos que o doutor viu ao longo prazo dos anos estão presos dentro disso, até certo ponto. Eles têm medo de tentar duro o bastante porque se sentirão tolos se falharem. Ao invés de se orgulharem por tentarem e por ficarem muito mais fortes e mais próximos do seu objetivo por tentar. Lembre-se, toda prática é um julgamento valioso se você aprender com ela.